A paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD. Durante todo esse trimestre, estamos estudando sobre os sábios conselhos de Provérbios. E hoje não seria diferente. Estamos estudando a lição de número 11, com o tema O Perigo da Inveja. E aí você já pode começar, depois de ter recebido, claro, o seu pré-adolescente, com aquele abraço aconchegante, com aquele sorriso que só você tem. Você vai começar a aula, né, depois da oração, falando sobre o tema, o perigo da inveja. E perguntar ao seu pré-adolescente se ele conhece alguém que tem esse sentimento. E aí, deixa eles falarem, né? Cada um vai ter a sua experiência e você vai só observando. E diga no final que hoje eles vão aprender um pouco mais sobre a inveja e sobre o perigo de ser invejoso. A nossa lição se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 31 e 32, Provérbios, capítulo 14 e o 30, e também no livro de Provérbios, capítulo 27 e o versículo 4. Não deixe de fazer a leitura com seu pré-adolescente. Peça para cada um estar acompanhando. Eu vou ler apenas Provérbios 14 e o 30, que diz assim: ó, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Já comece dizendo para o seu pré-adolescente que veja que a inveja não é coisa boa, porque acaba o quê? Adoecendo os ossos. E olhe que os nossos ossos é algo muito forte no nosso corpo. E a inveja é algo tão mal que acaba apodrecendo. Então, será que vale a pena? Deixe como reflexão para o seu pré-adolescente. Será que vale a pena a gente sentir inveja do coleguinha? E deixa eles pensarem. E no final você responde se vale a pena ou não. Na verdade, eles mesmos vão tirar a conclusão de tudo isso, certo? Na Bíblia diz, lá em Provérbios 14:30, que a gente acabou de dizer, né? É a mesma, a leitura é igual à Bíblia que eu acabei de ler. É, a paz de espírito da saúde é o corpo, mas a inveja destrói como câncer. A lição diz como câncer, né? Que você pode estar falando a respeito de como é essa doença. É uma doença tão grave, tão triste, que as pessoas às vezes não querem nem falar sobre, né? Mas é assim a inveja que é como a inveja é comparada. A nossa lição ela tem 3 objetivos: identificar que a inveja é pecado, ou seja, estamos pecando se temos esse sentimento de inveja. Apontar quais os possíveis perigos em ser uma pessoa invejosa. Veja que você vai passar para o seu pré-adolescente e ensinar ele que não tem vantagem alguma ter inveja do que o outro tem. E entender que o Senhor não se agrada da inveja. Será que vale a pena eu continuar com um comportamento que o Senhor Jesus não se agrada? É a pergunta que você vai fazer ao seu pré-adolescente. Deixe ele refletir. Ele está na fase crescendo. Daqui a pouco ele é um adolescente e ele vai ter as suas ideias próprias. Então, vai ser um momento de reflexão para eles. E aqui a nossa lição diz assim: o que é inveja? E eu trouxe a definição para vocês. Você pode primeiro perguntar ao seu pré-adolescente se ele sabe a definição de inveja, deixe eles falarem segundo o entendimento deles e depois você vai para a definição. Qual é o significado de inveja? É o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, ou até mesmo desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. Então, essas são algumas das definições de inveja. E aqui a nossa lição ela vem nos trazendo e faz nos lembrar que não tem problema nenhum da gente admirar os bens, o comportamento, as coisas boas que o nosso coleguinha tem. O que a gente não pode é querer ter o que é dele. Não é querer ter igual, é querer ter o do nosso coleguinha. E isso acaba sendo inveja, né? A lição diz assim: não há problema algum admirar uma pessoa por suas conquistas. O problema reside em não se alegrar com as suas conquistas ou desejar ser melhor do que ela. Quando isso acontece, estamos diante de quem? Da inveja.
Estamos diante do invejoso e isso não é muito bom. Isso não é muito agradável. E aqui o ponto B da lição diz assim: a inveja é um sentimento puramente humano. É normal, né? As pessoas sentirem isso. Só que isso não é do agrado de Deus e a gente precisa pedir o quê? Que Deus ele tire o que não agrada e que mude. Quando eu digo que é normal, não quero dizer que todo mundo tem, mas existem pessoas que têm esse sentimento e não é agradável, nem para quem tem o contato com ela, nem para ela mesma. Só que é bem verdade que tem pessoas que não têm noção que o que fazem é o sentimento de inveja. Que aquilo que ele está fazendo é um desejo bom, mas não, é um desejo desagradável, que não vale a pena ter. E ela se caracteriza pelo desejo de obter aquilo que é do outro, né? Tem, que o outro tem, não se alegra com as suas conquistas. 3, deseja ser melhor, né? Superar ou ter mais do que a pessoa invejada, do que o coleguinha. Então, essas são algumas características de pessoas que são invejosas. Elas querem ter o que o outro tem, ou ter mais do que aquele outro. Às vezes, somente para dizer, eu tenho mais do que você. E aí você pergunta ao seu pré-adolescente, você tem esse comportamento? Esse comportamento te deixa bem? Vale a pena seguir assim, com esse comportamento? Faça ele refletir. Pronto, C. A inveja é uma obra da carne, né? O apóstolo Paulo falando aqui que a inveja, as ciumeiras são tudo obras da carne. Esse sentimento leva a pessoa a tentar superar ou igualar-se ao outro, como em uma disputa. Só que a disputa é entre ele mesmo. Porque o outro, às vezes, para ele ter aquilo ou ter conquistado algo, para ele é algo simples, algo normal, algo de agradecer a Deus. Mas o invejoso, ele não vê assim. Ele vê como uma competição de querer ser mais do que aquele outro amiguinho ou de querer tirar o que ele tem e de se alegrar quando acontece algo de triste com aquele coleguinha. Então, é algo que a gente precisa começar a refletir e pedir ao nosso pré-adolescente para mudar o comportamento, porque Deus ele não se agrada com esse tipo de comportamento. O crente deve andar em honestidade e longe da inveja, revestindo-se do Senhor Jesus, porque a inveja é pecado, né? Pois trata-se de uma das obras da carne, e põe a pessoa invejosa em perigo, ou seja, fugir das coisas da carne. Pedir a Deus que tire isso que não agrada, né, ao Senhor. O ponto 2 fala sobre o perigo de querer ser melhor que o próximo. Fale para o seu pré-adolescente da importância dele estudar, dele ler a palavra de Deus, dele estudar na escola, dele ter bons amigos, mas com a personalidade dele, do jeitinho que ele é, mas não querer ser igual ao outro, não querer tirar as coisas do outro, não se incomodar porque o outro é mais sorridente, não se incomodar porque o outro tira boas notas, não se incomodar porque o outro tem alguma coisa que ele queria ter e não tem, né? Então, há um perigo muito grande, porque o invejoso pode adoecer fisicamente, mentalmente e espiritualmente também. Além disso, a inveja pode causar confusão e outras consequências ruins. O ponto A: a inveja e o egoísmo andam lado a lado. Isso significa que a pessoa invejosa é egoísta. Ela quer tudo para ela, ela quer ser o centro da atenção. E acaba se esquecendo que todos são iguais. Que quando Deus ele olha dos altos céus, ele vê todo mundo igual. Então o invejoso ele precisa entender isso, né? Que não existe ninguém um melhor do que o outro. Todos somos iguais. Então a gente não precisa estar competindo com o outro para querer ser ou ter mais do que alguém, né? Deixa eu ver aqui, ponto B. Quem ama de verdade não inveja o próximo. Quem tem o amor sincero, né? O amor verdadeiro,
que Cristo nos ensina, não sente inveja do outro, mas se alegra com a conquista do nosso amigo. Se alegra com as vitórias que o nosso amigo está recebendo, né? Está na festa. É a formatura e está lá. Glória a Deus, que alegria. Conseguiu passar para um cursozinho que ele queria muito. Se alegra também. Então, esse é o amor verdadeiro. O amor que não é verdadeiro, ele fica, poxa, por que não fui eu que ganhei? Porque é só ele que passou. Então, é um amor que precisa ser refeito, ser observado direitinho. Porque o amor verdadeiro não é invejoso. E o ponto 3 diz assim, Deus não se agrada com a inveja. É algo que Deus ele não gosta, ele não acha agradável. Ponto A, faça sempre o seu melhor. É o seu. Cada um fazendo o seu melhor vai dar tudo certo. Não queira, eu tenho que fazer melhor do que minha coleguinha. Eu tenho que fazer melhor do que o meu... Não, faça o seu, a sua parte, do seu jeito, no seu ritmo. Lembre isso ao seu pré-adolescente, que ele vai chegar onde ele quer, sem precisar pisar em ninguém. Né? A fase de pré-adolescência é um caminho de ensinamento também, para você mostrar ao seu pré-adolescente que ele vai poder chegar em vários lugares sem precisar pisar no outro, sem precisar mentir, sem precisar contar a história mentirosa do seu coleguinha para passar na frente. Então, isso é importante, que ele faça o seu melhor e não fique querendo fazer mais do que o meu coleguinha do lado, porque disso Deus não se agrada. E também é importante ele ocupar a mente com coisas boas, com coisas prazerosas. Aqui o ponto diz assim, o ponto B diz assim, não deixe a inveja dominar você. É aí que ele vai começar a ocupar a mente com coisas que agradem a Deus. É com a leitura da palavra, é com a oração, é com o louvor, é aprendendo coisas novas, não pelo outro, mas para si mesmo. Né? Eu trouxe para vocês essa atividade que você pode estar fazendo com o seu pré-adolescente, antes da gente concluir, onde você pode estar imprimindo. Pega uma foto bem grande assim, de um olho, e você vai colar numa cartolina, e você vai botar lá na parede da sua sala, ou então se tiver um quadro, e você vai escrever mesmo assim, sai, olho gordo. E quando o seu pré-adolescente chegar, que depois for fazer essa parte dessa atividade, vocês perguntem a eles o que é que eles estão achando em ver aquela imagem. Se eles gostaram, se eles não gostaram, qual é a opinião deles. E logo em seguida você vai distribuir alguns textos bíblicos, né? Tem na lição escrito, viu? Você pode estar fazendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, Provérbios 14 e 30, Provérbios 27 e 4, Gálatas 5 e 26, Tiago, capítulo 13, versículo 16 e 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Aqui na nossa lição tem escrito, você pode estar fazendo assim, pequenos textos junto com a frase e você vai separar a sua turma em grupos e distribuir os papeizinhos. E você vai pedir para que eles comecem a explicar o que eles entenderam desse texto bíblico e depois você pode estar chamando grupo por grupo para falar o que eles discutiram no grupo deles, passar para toda a sala. Então, vai ser uma forma deles entenderem o que é que Cristo pensa a respeito da inveja, como ele quer que a gente se comporte. E aí você vai trazer um momento de reflexão para toda a sala. E a gente conclui dizendo assim, peça ao Senhor para te ajudar a renunciar à inveja. Que tal terminar essa aula com um momento de oração, pedindo para que Deus ele tire a inveja que há no coração, né? E as demais obras da carne, e que a permitir que ele dirija os seus passos. É uma oração que você vai fazer com o seu pré-adolescente, pedindo para que Deus tire tudo que não agrada, todas as coisas que distanciam da presença de Deus, e que Deus ele guie cada vez mais os nossos passos, as nossas escolhas, os nossos desejos. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, querido professor.
que você possa, junto com o seu pré-adolescente, aprender um pouco mais sobre esse tema e que ele possa colocar em prática. Não deixe de curtir o nosso vídeo, comentem, viu? Pode comentar lá também. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva e envie esse vídeo para, no mínimo, 10 amigos de vocês, tá certo? Para que outras vidas possam ser alcançadas. Que Deus em Cristo continue abençoando a vossa vida e até a próxima EBD Online, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.